O que eu quero falar hoje é a respeito da medida provisória 675, da qual eu sou relatora, e ontem apresentei meu relatório, sem poder ler na comissão, é claro, infelizmente, meu relatório, para poder ser deliberado e ir para o plenário da Câmara e do Senado. Essa medida provisória, da qual eu sou relatora, ela trata do aumento dos tributos para os bancos, da contribuição social sobre o lucro líquido para os bancos. A presidenta Dilma mandou essa casa a medida provisória, aumentando a CSLL de 15%, que incide sobre o lucro das instituições financeiras, para 20%. Uma medida simples de apenas um artigo, nós recebemos 193 emendas nessa medida. E fizemos um trabalho de qualificar essas emendas em razão do que é o cerne da medida, ou seja, matéria tributária, aumento de impostos para as organizações financeiras. Bom, nós apresentamos o relatório, publicamos o relatório ontem e tivemos uma reação muito forte àquilo que foi colocado no relatório. Quero dizer aos senhores e às senhoras, a quem está nos ouvindo, que eu tomei a iniciativa de colocar duas grandes alterações nessa medida, além de algumas outras emendas que foram acolhidas. E as alterações, a primeira é em relação à contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos, que passamos de 20% para 23%, ou seja, aumentamos 3 pontos percentuais. A reação foi muito grande, inclusive de senadores, deputados dessa casa ligados à oposição, e também da imprensa ligada à área financeira, dizendo que isso impactou negativamente na colocação dos bancos junto às bolsas de valores. Eu queria fazer uma reflexão aqui dessa tribuna. Nós estamos falando, senhores senadores e senhoras senadoras, de um total, em termos de valores de reais de arrecadação por ano, de média, com a medida que a presidenta mandou, de 4 bilhões. 4 bilhões de reais é a média de arrecadação com esse aumento da contribuição social sobre o lucro líquido. Com a emenda que eu fiz, aumentando em 3 pontos percentuais, entretanto, tirando as cooperativas de crédito, que têm diferenciações com os bancos comerciais, nós teríamos um impacto de arrecadação de cerca de 2 bilhões a mais. Então, portanto, nós estamos falando numa média que não começa agora em 2015 com esse valor, de cerca de 6 bilhões. Até porque em 2015 seria cerca de 1 bilhão e pouco, 2016, 3 e pouco, aí depois para a gente, 4 e pouco para a gente alterar. Ora, houve uma reclamação muito grande, dizendo, inclusive, que os bancos poderiam repassar aos seus clientes esses valores. Eu queria perguntar aqui, como que pode o banco querer repassar a seus clientes um valor de majoração de tributo, se os bancos foram as entidades mais lucrativas do primeiro trimestre desse ano? Se os bancos tiveram lucros que foram muito grandes, mesmo numa situação em que a gente está de dificuldade econômica. Só para os senhores terem uma ideia, o Bradesco obteve um lucro trimestral, no trimestre de 3 meses, de 4 bilhões 473 milhões. O Itaú Unibanco teve um lucro de 5 bilhões 984. O Banco do Brasil de 7,4 bilhões. Quem teve menos lucro foi a Caixa e o Santander, na casa de 1 bilhão e 600. Eu estou falando desses números num trimestre. Então, um banco teve num trimestre mais de 5 bilhões de lucro. Um banco teve em 3 meses mais de 7 bilhões de lucro. Um banco teve em 3 meses mais de 4 bilhões de lucro. Nós estamos falando aqui de um aumento de tributo que sai de 15% sobre esse lucro para 23%. E a arrecadação total deste lucro, deste tributo, de todos os bancos em um ano, portanto 12 meses, está estimado em 6 bilhões, que é menos do que o lucro que um banco teve em um trimestre. Então, essa matéria é muito séria e é muito importante para o nosso país. Não é possível que a gente não se debruce sobre ela e que esta casa não aprove essa medida provisória, inclusive com a emenda majorando a alíquota do tributo que eu apresentei à comissão.
Quantos discursos nós ouvimos aqui, inclusive de membros da oposição, que ontem não deixaram instalar a comissão, não deixaram sequer eu ler o relatório, porque na realidade não querem fazer o debate, porque não têm coragem de defender o que realmente defende. Quantos da oposição vieram aqui defender os trabalhadores, quando nós estávamos discutindo as mudanças no seguro-desemprego, no abono salarial, na pensão por morte? Eu fui uma das que subi nessa tribuna para defender as medidas que a presidenta Dilma mandou, porque achava que elas precisavam de adequações. Esse Congresso fez emendas, melhorou a proposta. Será que nós não vamos ter a responsabilidade com a sociedade brasileira de aumentar o imposto sobre o lucro dos bancos? Quando o total desse imposto, dessa contribuição recolhida no ano, é menor do que o lucro que o banco teve em um trimestre? Nós não podemos deixar essa mácula nesta casa. Uma outra medida que coloquei nessa proposta e no meu relatório é que a gente acabe com uma situação que só existe no Brasil em termos de tributação de imposto de renda. Os senhores sabem que o Brasil é um dos países que tem a maior diferença de renda do mundo, ou seja, a maior diferença entre quem ganha mais e quem ganha menos. Nós temos um fosso enorme e, infelizmente, a renda é pouco tributada. E quem paga mais imposto de renda são os mais pobres. São os mais pobres, porque aí o imposto de renda é sobre o salário. A renda do capital é pouco tributada no nosso país. E nós temos um benefício que hoje é utilizado pelas nossas empresas para pagar menos imposto de renda, que é o juro sobre capital próprio. O que é o juro sobre capital próprio? É, na realidade, um juro que o governo, o orçamento da União paga ao empresário para ele colocar o capital dele na empresa dele. É isso. Eu tenho um capital, tenho uma empresa, se eu coloco o meu capital na minha empresa, eu tenho direito de ganhar um juro, uma remuneração desse capital da União. Como é que isso acontece? Bom, eu abato da base do imposto de renda, da base de incidência do imposto de renda, um juro relativo à TJLP. E isso entra limpinho. E aí só o que resta é tributado. Mas isso é só para a grande empresa, para quem paga o imposto de renda pelo lucro real. Não é para o pequeno, não é para a média empresa. Hoje, nós subsidiamos, com recurso da União, os investimentos que o acionista faz na sua própria empresa. Aí alguém poderia me perguntar, mas não é bom porque nós estamos incentivando o investimento? Só que isso existe há 20 anos. Há 20 anos. Isso foi implantado no Plano Real pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, para compensar a perda da inflação que era retirada também da base do imposto de renda antes dele ser pago. Implantaram isso e está há 20 anos. Um benefício que não pode persistir. Aí querem cortar o orçamento da União em benefícios que são importantes para a população, como o Bolsa Família, ou querem reduzir a área da Previdência, ou querem tirar direito de trabalhadores. Que nós tenhamos que fazer, senador Requião, um equilíbrio do orçamento, tudo bem. Agora, fazer um equilíbrio do orçamento e não tributar o andar de cima, isso não dá para aceitar. Portanto, esta casa que votou as medidas em relação ao seguro-desemprego, ao abono salarial, à pensão por morte, ao seguro-defeso, tem a obrigação, tem que ter vergonha na cara de votar aqui uma tributação maior para o que a gente chama andar de cima, que são os bancos que tiveram uma das maiores lucratividades dos últimos tempos, mesmo numa situação de dificuldade da economia, e as grandes empresas, que ganham subsídio do orçamento público para poderem investir nas suas próprias empresas. Se isso tivesse um bom resultado, nesses 20 anos nós seríamos o país com o maior nível de investimento na produtividade. Qual não foi a nossa surpresa quando a presidenta desonerou a folha de pagamento para ajudar as empresas? Muitas não conseguiram se sustentar.
Além disso, nós temos juros subsidiados para essas empresas fazer aplicação e fazer investimentos. Nós não podemos continuar com isso. É lamentável que um país como o Brasil tenha uma vergonha dessa. Nós somos o único país no mundo que tem isso. Não tem paralelo. Aliás, nós também somos um dos poucos países que não tributa dividendo, que a renda dos mais ricos, e tem um estudo da Receita que eu quero falar aqui na segunda-feira, que são em torno de 70 mil pessoas no Brasil, a renda dos mais ricos não é tributada adequadamente pelo imposto de renda. Enquanto o assalariado paga 27,5%, o mais rico paga, em média, uma alíquota de 6, 7%. Por quê? Porque também os rendimentos não são tributados, também tem incentivo. Não tem paralelo no mundo. Aliás, só tem um país que faz isso, a Lituânia. Nós e a Lituânia. Então, está na hora, se nós queremos fazer uma reforma tributária nessa casa, está na hora de colocar o dedo na ferida. Está na hora de cobrar de quem pode pagar. Nós queremos que esse país cresça, se desenvolva, tenha benefícios, que esse país empregue, queremos tudo isso. Agora, o que não pode é benefícios como esse, travestidos de coisas boas para a economia, acabarem beneficiando, privilegiando uma classe que já ganha muito no Brasil. Como disse Thomas Piketty no seu livro O Capital no Século XXI, a decisão da alocação de riqueza não é econômica. A decisão de alocação de riqueza é política. São os agentes políticos, os atores de uma determinada sociedade que, com as suas decisões, vão privilegiar este ou aquele setor. Com as suas decisões, vão fazer esta ou aquela distribuição de riqueza. Portanto, presidenta, senadora Ana Amélia, nós temos a responsabilidade nesse país, assim como nós tributamos o trabalho, de tributar de forma decente o capital, como faz qualquer outro país desenvolvido ou em desenvolvimento no mundo. Por isso, eu espero que a comissão, na terça-feira, faça a reunião, eu possa ler o relatório, a gente tem o prazo regimental correto e pare de querer empurrar essa discussão para que a medida provisória caia sem ser apreciada. Porque, na realidade, isso mostra a falta de coragem de alguns parlamentares que aqui vieram defender trabalhadores, aliás, de uma forma extemporânea, porque nunca defenderam, vieram aqui defender nas medidas do seguro-desemprego e abono salarial e que não deixam a comissão funcionar. Então, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, nós temos que dar uma resposta a esse país. E está na hora do andar de cima da sociedade brasileira colaborar com o ajuste fiscal. Muito obrigada.